Vamos agora tratar de uma operação envolvendo dois vetores, que é o produto vetorial. Trata-se de uma operação que, ao contrário do produto escalar, só pode ser definida para vetores em 3 dimensões. É um tipo de operação altamente específica. Nesse caso, nós temos dois vetores e, se tomarmos o produto vetorial que designamos por um x, por causa disso, ele é às vezes chamado de produto cruz entre vetores, nós obtemos como resultado um outro vetor. Assim, dados os vetores v1 e v2, o vetor resultante do produto vetorial de v1 com v2, que nós designamos por v1x v2, será um vetor, em primeiro lugar, perpendicular a ambos, tanto a v1 quanto a v2. Ele terá sua orientação dada pela regra da mão direita, que eu demonstrarei na prática daqui a pouco. E o módulo deste vetor resultante será dado pelo módulo do primeiro vetor, multiplicando o módulo do segundo vetor, multiplicando o seno do ângulo entre esses vetores. Note que no produto escalar, nós temos que o resultado é dado pela norma de um vezes a norma de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aqui, o módulo do vetor, produto vetorial de V1 com V2, é o produto das normas vezes o seno. Assim, se nós temos dois vetores, este eu chamarei de V2 e este de V1, com um dado ângulo θ entre eles, eu sei que este vetor, produto vetorial, deverá ser perpendicular tanto a V1 quanto a V2, ou seja, deveremos traçar uma reta que seja perpendicular a V2 e a V1. Para obter sua orientação, eu coloco a minha mão direita alinhada com o primeiro vetor, no caso V1. Os dedos, seguindo o indicador, deverão ficar na direção de V1. E eu faço como se fosse levar o V1 na direção de V2. O meu polegar indicará a orientação de V1 com V2. Neste caso, o V1, vetor V2, terá essa orientação. E note que V1, V2, seno de θ é a área do paralelogramo formado por V1 e V2. Então note que este é um produto com várias sutilezas. Em primeiro lugar, o seu módulo é dado por norma de um, norma do outro, seno do ângulo entre eles, que corresponde à área do paralelogramo formado por esses vetores. Este vetor resultante do produto vetorial será perpendicular a ambos e sua orientação é dada pela regra da mão direita. O produto vetorial possui as seguintes propriedades. Então vamos supor que tenhamos os vetores V1, V2 e V3 e o escalar A pertencente aos reais, teremos que V1 produto vetorial com V2 será igual ao negativo de V2 produto vetorial com V1. Isso é fácil de perceber se você considerar a regra da mão direita. Agora eu vou alinhar os meus dedos na direção de V2 e vou mover os dedos na direção de V1. Meu polegar, nesse caso, está apontando para baixo, entrando na folha. Assim, o produto vetorial é anticomutativo. Se nós temos um escalar multiplicando um vetor resultante de um produto vetorial, isso é igual a AV1, produto vetorial com V2, que também é igual a V1, produto vetorial com AV2. O produto vetorial continua sendo associativo. Se nós temos o produto vetorial de um vetor V1 com um vetor obtido a partir da soma de outros dois vetores, no caso V2 mais V3, isso corresponde a V1, produto vetorial com V2 mais V1, produto vetorial com V3.
Ou seja, o produto vetorial é distributivo. E se nós temos o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, a sua norma será dada norma dele, vezes a norma dele, vezes o seno do ângulo que ele faz consigo mesmo. Como V1 é paralelo a V1, o ângulo que ele forma consigo mesmo é zero. O seno de zero é zero. Logo, o resultado é o vetor nulo. Vamos tratar aqui de como obter o produto vetorial na representação de coordenadas retangulares. Neste caso, eu preciso necessariamente considerar 3 dimensões porque o produto vetorial não é definido em um número diferente de dimensões. Ele não é definido para uma dimensão, 2 ou 4, 5, n dimensões. Vamos representar nosso sistema de eixos e eu vou designar cada direção por versores. Este é o eixo x, este é o eixo y, este é o eixo z. Seguindo a notação do livro, o eixo x eu vou designar por um versor x que eu chamarei de i. Então este é o versor i. O eixo y eu vou designar pelo versor que eu chamarei de j. E o eixo z eu vou designar pelo versor que eu chamarei de k. Logo, se eu tenho um dado vetor v, eu tomo as projeções desse vetor ao longo dos 3 eixos. Então aqui eu terei a coordenada y, terei aqui a coordenada x. Não confundir o x e o y coordenadas com o eixo x e o eixo y. E aqui eu terei a coordenada z, que é a projeção de v no eixo z. Então, v é igual a coordenadas de sua extremidade, x, y, z, que por sua vez correspondem a um certo comprimento x na direção i, mais um certo comprimento y na direção de j, mais um certo comprimento z na direção de k. Para obter o produto vetorial de V1 definido pelas coordenadas x1, y1, z1 e V2 definido pelas coordenadas x2, y2, z2, uma forma prática é montar o seguinte determinante. Na primeira linha, eu vou colocar os versores i, j e k nesta ordem. Na segunda linha, eu coloco as coordenadas do vetor V1, o primeiro vetor que eu estou multiplicando, x1, y1, z1. Na terceira linha, eu coloco as coordenadas do segundo vetor, x2, y2, z2. O resultado deste determinante será y1, z2 menos y2, z1 i mais x2, z1 menos x1, z2, j mais x1, y2 menos x2, y1, k. Note algumas características desse resultado. Em primeiro lugar, no termo entre parênteses, multiplicando i, ou seja, o versor referente à direção x, eu só tenho as coordenadas y e z. Eu não tenho coordenada x aqui dentro. Da mesma forma, no termo entre parênteses, multiplicando j, que é o versor referente à direção y, eu não tenho coordenadas y. Eu só tenho produtos de coordenadas x e z. Da mesma forma, no termo entre parênteses, multiplicando o versor que designa o eixo z, eu só tenho produto das coordenadas das duas outras direções, x e y. Essa é uma estrutura característica do produto vetorial, em que em uma dada direção eu só tenho produtos das coordenadas referentes às outras direções. E em segundo lugar, note que eu tenho termos cruzados, YZ, ou X e Z, ou X e Y, sendo que eu tenho uma diferença nos números. Se eu tenho aqui 1 e 2, aqui eu inverto. Eu tenho 2 e 1. Tenho termos cruzados, por isso que este produto também é chamado de produto cruz.
Com o tempo, vocês vão conseguir reconhecer que quando obtiverem em uma dada expressão vetorial termos cruzados dessa forma, vocês saberão que estão lidando com um produto vetorial.